disse que você decide o que você vai ver? Você não decide mais. É o algoritmo que decide. E das 10 publicações que eu citei, qual delas você queria ver? Mas você viu todas. Você viu todas. Amados, o tema da nossa ministração de hoje, proposto pelo Departamento da Família, é justamente a família na era digital. E nossa geração aqui, hoje, presente aqui na igreja, a nossa geração, é composta de 2 grandes grupos. O primeiro grupo somos os imigrantes digitais. Nós não nascemos neste mundo, mas migramos para cá. Ainda usamos o indicador para as tarefas técnicas. Ainda levamos o celular ao ouvido, mesmo quando ele está no viva voz. Ainda aumentamos a fonte para ler com mais conforto. E a gente ainda tem e-mail, Hotmail. Esses são os imigrantes digitais. Mas tem a geração mais nova, que são os nativos digitais. Esses já nasceram em um ambiente onde a internet era popularizada. Para estes, o mundo real e o mundo virtual é a mesma coisa. Aliás, se você perguntar para os seus filhos, eles vão lhe dizer que eles nem sabem como é que a gente vivia antes da internet. Porque, na verdade, eles nem acessam sites hoje. Eles têm os aplicativos. E eles não pensam mais. Eles pesquisam no Google. Eles são os nativos digitais. Já vieram desse ambiente. Só que mesmo a geração que não era deste ambiente está se adaptando. De forma que a nossa geração, num todo, já está inserida nessa realidade virtual, na realidade digital. A tecnologia veio para ficar. Se nós formos olhar do ponto de vista escatológico, o apóstolo João, lá no início da era cristã, fala sobre um evento específico acontecer no período tribulacional, onde 2 testemunhas serão assassinadas a mando do anticristo, as testemunhas de Deus. E todo mundo viu a cena. Isso era impensável na época de João, mas para nós é a realidade. É a realidade do dia a dia. É possível que um evento seja visualizado no mundo inteiro, como foram agora há pouco tempo as Olimpíadas, online, ao mesmo tempo. A perspectiva escatológica é que isso só vai se intensificar. Então essa realidade veio para ficar. Acontece que esta realidade digital, ela está afetando comportamentos, raciocínios, pensamentos e afetando as nossas famílias. E muitas vezes nós não nos apercebemos dos impactos que isso traz para a nossa vida. Nós estamos construindo uma nova sociedade, uma sociedade onde postar é mais importante do que viver. As pessoas postam até o prato de comida que vão comer. E fazem tantas fotos para encontrar o ângulo certo que quando vai comer, a comida está fria. Mas postar é mais importante do que viver, do que desfrutar em nossos dias. Estamos construindo uma sociedade de relacionamentos superficiais. Amigos são descartáveis, pessoas são descartáveis. Você pode cancelar elas se você não quiser mais se relacionar. Relacionamentos são descartáveis. Uma sociedade online interconectada, onde a aparência vale mais que a essência, onde o imediatismo vale mais que o conteúdo. A geração escrava da opinião alheia. Na era da informação dos nossos dias,
Tudo pode ser editado. O seu corpo pode ser editado. O seu raciocínio pode ser formatado. O seu pensamento pode ser reprogramado. As suas crenças podem ser descartadas. A sua família pode ser reconfigurada. As suas crenças podem ser substituídas. E nós não estamos nos apercebendo disso, de que ansiedades estão sendo inseridas na nossa família, na nossa vida, no nosso coração. Não estamos nos apercebendo de que a insatisfação está sendo potencializada. Essa palavra eu peguei do Ali. A insatisfação crônica está sendo potencializada. A identidade da família está sendo roubada. A família está sendo afetada. Eu sei que eu não vou trazer novidades para vocês aqui. Eu sei que tudo que eu vou falar você já sabe. Tudo que eu estou falando você já sabia. Eu até pensei em trazer aqui, aproveitar esse telão maravilhoso que tem aqui na De Santa Fé e encher aqui de notícias para vocês, para ver se eu consigo chocar um pouco, mas não importa, não interessa, porque você já viu coisas piores. Eu poderia encher a tela de dados estatísticos aqui para vocês, que também não ia causar impacto, porque você já viu coisas piores. O problema desta geração não é informação. Informação tem demais. O problema dessa geração é a atitude. Há excesso de informação. Informação boa, ruim, falsa. Excesso de informação. Você já viu pregações melhores sobre esse assunto? Você já ouviu especialistas na internet? Você já consultou fontes muito mais importantes? Agora eu lhe pergunto, então por que até hoje você não mudou de atitude? Por quê? Todos aqui têm um celular, né? Quantos aqui, vamos, seja sincero comigo, quantos aqui usam o celular para acordar de manhã? Levanta a mãozinha aí, vamos lá, coragem. Olha aí, a boa parte usa o celular para acordar de manhã, né? Sabe que o celular, quando você usa para acordar de manhã, ele tem um botãozinho, né? Botãozinho soneca. Então, se você está muito cansado naquele dia, né? Você vai ali, dá um soneca. E aí dorme só 5 minutinhos, ou só mais 10 minutinhos. E aí daquele, ou tem alguns que deve ser cochilo o nome, mas é o mesmo botãozinho, né? Botãozinho soneca. Esse é o problema da nossa geração. A gente vai dando soneca. Deus fala e você dá soneca. Aí Deus levanta outro e você dá mais um soneca. E aí Deus vai, adverte você, coloca um sinal na frente e você vai lá e soneca. E não muda de atitude. Era o problema de Eli que nós estamos vendo. É verdade que ele tinha vários problemas, eu sei disso. Mas o principal problema dele foi dar o soneca. Ele tinha muitos problemas. A liderança de Eli tinha problemas. Ao invés de liderar o povo no serviço ao Senhor, ele preferiu ficar sentado numa cadeira dentro do templo. Tem gente que prefere isso hoje também, né? Ao invés de servir ao Senhor na obra de Deus, preferem uma cadeira dentro do templo. E tem gente que briga pela cadeira dentro do templo. Foi o que eles fez. Ao invés de orar no culto, o Eli estava assistindo as irmãs. E ele estava assistindo com tanta atenção que ele notou até os lábios da irmã Ana que estava orando no templo. Tem gente que faz isso hoje em dia também. Ao invés de ouvir as demandas das ovelhas, Eli estava pronto para dar uma opinião pré-concebida. Também tem gente que faz isso hoje em dia. Mas o principal problema dele foi o botãozinho da soneca. É verdade que ele já era um sacerdote velho, gordo e cego.
E sacerdote velho e gordo é problema, porque não tem energia para liderar o povo nas mudanças que a igreja precisa. Ele tinha esse problema, mas o maior problema dele foi ignorar os alertas recebidos. A passagem que nós lemos, Deus chama Samuel. Mas não era a primeira vez que Deus falava. Não era de hoje que a classe sacerdotal estava desrespeitando o que era sagrado. Havia uma insatisfação no coração de Deus, porque havia desrespeito com o que era sagrado. É verdade que as ofertas que o povo trazia ao templo, por uma obra da graça de Deus, serviam à subsistência dos sacerdotes. Até hoje é assim. Só que o que estava acontecendo dentro do templo é que os sacerdotes estavam brigando pela fatia maior. Estavam brigando pela carne mais gorda. Dentro do templo. Mas tinha mais, tinha prostituição dentro do templo. As mulheres, as seguidoras dos sacerdotes, que eram os mais, como é que eu vou usar o termo? Para ser mais famosos, eram os mais influencers da época, Ofni e Finéias. As fãs deles, o fã-clube de Ofni e Finéias, estava grande. Eram mulheres que se ajuntavam em bandos na porta do templo. E eles davam confiança para elas. Sim, me segue no Instagram. Vai lá, conversa comigo no direct. Eles faziam pior, eles dormiam com as mulheres. E Finéias era casado, a mulher estava grávida, com filho à boca. Eli sabia de tudo isso e não repreendeu seus filhos. Mas Deus levantou um profeta, é claro, Deus levantou um profeta. E o profeta já havia falado, você pode folhear a sua Bíblia para trás, vai ver no capítulo 2, que um profeta falou. Profetizou contra a casa de Eli, profetizou que eles estavam dando coices contra o que era sagrado diante dos olhos de Deus. Que eles iam, sim, ter o sacerdócio rasgado. Que Deus ia permitir a morte de Ofni e Finéias no mesmo dia. O que foi que ele fez? Soneca. Aí Deus chama Samuel. E Deus chama a primeira vez e ele diz, vai lá, tira mais uma soneca. E Deus chama a segunda vez e ele diz, não fui eu que te chamei, vai lá e tira mais uma soneca. E Deus chama a terceira vez e ele diz, vai lá, não, espere um pouquinho. Eu acho que eu sei o que está acontecendo. Talvez Deus te chame de novo. Se Ele te chamar a quarta vez, tu fala o seguinte, fala, Senhor, que teu servo ouve. E Samuel foi e não voltou. No dia seguinte, ele procura Samuel. Por quê? Porque ele sabe que Deus falou. Ele sabe que Deus ia alertar de novo. E aí ele chega onde nós lemos, que ele diz, não me encubras tudo o que o Senhor te falou. E Samuel entregou a profecia. Deus sempre tem um Samuel para entregar o alerta a você. Agora depende de você tomar a atitude. E que seja hoje para a glória de Deus e benefício da sua família. Aleluia, aleluia. Quando Samuel falou para ele, qual é a reação de Eli? Olha a reação de Eli no versículo que lemos. Ele diz assim, é o Senhor. É como se dissesse, tudo bem, né? É Ele que manda. E ele responde, faça o que bem parecer aos seus olhos. Sabe qual é a resposta que ele está dizendo? Se é Ele que manda, faça o que quiser. Em outras palavras, ele está de novo apertando o botão de soneca. Ele está dizendo, eu não me importo. Deus vai matar meus filhos? Tudo bem, Ele que sabe.
Eu não me importo. É como se ele estivesse dizendo para o Senhor: diga o que quiser, faça o que eu quiser, que eu não vou mudar de atitude. E é isso que eu tenho visto na geração atual. Deus tenha misericórdia dessa geração. Eu estou cansado de uma geração apática, que ouve as melhores mensagens, mas nunca está satisfeita. Uma geração que aprende sempre e nunca chega ao conhecimento da verdade. Uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da própria imundícia. Uma geração que é cheia de si mesmo, mas nunca foi curada na alma. Uma geração que tem os melhores argumentos, mas nunca permite ser convencida, não se humilha, não dá o braço a torcer, não diz misericórdia, Senhor, nunca muda de atitude. Uma geração que não conhece Joel 2,17, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, digam: poupa o teu povo, Senhor. Quando você vai mudar de atitude? O que mais Deus precisa fazer para alertar você? Quantos sinais têm se mostrado? Quantos livramentos Deus tem te dado? Quantos sinais na sua família, no seu relacionamento você tem visto? Quando é que você vai mudar de atitude? Até quando vai ficar apertando esse botãozinho de soneca? Está na hora de mudar de atitude. E quando se trata de comportamento no mundo digital, se trata de definir limites seguros para a sua família. Está na hora de fazer isso. Definir limites claros, limites seguros, sem medo de ser taxado de radical de extrema direita, sem medo de ser taxado de fanático religioso. Definir limites seguros para a sua família. Aleluia. Deuteronômio capítulo 22, versículo 8. O Senhor diz o seguinte: quando edificares uma casa nova, faz um parapeito no eirado, para que não ponhas a culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. A gente não entende muito bem esse texto, porque ignoramos como era a construção civil da época. As casas do antigo Israel eram casas pequenas. A maior parte da população era pobre, tinha casas pequenas, de um cômodo, no máximo 2. O cômodo da casa era um cômodo sem janela, só uma porta, um cômodo escuro. Mas a vida social acontecia em cima da casa, no terraço. Então havia na casa 2 ambientes: o ambiente de baixo, a casa fechadinha, onde eles dormiam, onde eles tinham um momento de intimidade. Entendeu? E em cima tinha uma escadinha, e lá em cima tinha um terraço. Era nesse terraço que havia a expressão social. Era ali que eles moíam o trigo, faziam o pão, faziam as atividades diárias. Era ali que eles faziam as suas orações. Era ali que eles faziam as suas refeições. Era no terraço, no telhado. Era ali que havia a vida pública da família. Então tinha 2 ambientes: o ambiente de baixo, vida privada; o ambiente de cima, vida pública. Isso é uma metáfora perfeita para a nossa vida hoje no mundo digital. Tem que haver diferença entre a sua vida privada e a sua vida pública. E na sua vida pública é preciso haver limites, um parapeito para proteger a intimidade da sua família. Em cima do terraço, era ali que havia as comunicações. Agora, por exemplo, o Ali, e a Gabi, então, por chegada do Samuel. Então, quando a Gabi descobria a gravidez, o
O Ali ia lá em cima do terraço e dizia: ei, vizinhos, vamos ter um bebê. Era ali que havia a comunicação. Onde é que é feita a comunicação hoje? Era ali, em cima do terraço, que se faziam as orações. É por isso que Jesus diz o seguinte: quando você for orar, não faça a sua oração lá em cima, tá? Entra no quartinho, feche a porta e fale com teu pai em segredo. Era ali que se fazia a vida social. Por isso que Jesus fala: o que eu falar para vocês aqui, ó, no ouvido, preguem sobre os telhados. Porque a pregação tem que ser pública. O evangelismo tem que ser público. Você tem que dar a cara nas redes sociais, dizer que é crente em Jesus Cristo. Tem que ser público. Era ali também que havia as refeições e a hospitalidade. Agora, o momento da intimidade era no interior da casa. Era protegido, fechado. A vida privada precisa ver essa proteção. A vida pública tem que ter limites seguros. E observe que o Senhor já colocava ali a exigência do parapeito. Para quê? Para evitar risco de exposição, para evitar risco de queda, para evitar risco de acidente. A vida digital, a vida na era digital, em tempos de mídias sociais, precisa de um parapeito. Por quê, irmão? Porque há riscos biológicos, há riscos psicológicos, há riscos emocionais, há riscos sociais, há riscos espirituais. E eu não estou dizendo de abuso das mídias sociais, não estou falando de abuso do uso da internet. Eu estou falando que o uso regular, aceitável, traz riscos. Entendeu? Vou repetir para ficar bem claro. Estou lhe falando que o uso normal, regular, tem riscos associados. E que você precisa estabelecer limites para a proteção da sua família. O primeiro risco é o risco de alienação. O que é alienação? É uma pessoa que vive num estado de isolamento tal que ela não percebe a realidade do mundo em que ela está vivendo. Um exemplo mais comum é a tal da chupeta digital. Você está com a criança no carro e ela começa a incomodar porque o ambiente já está ficando desconfortável. Aí o que você faz? Toma, filhinho, toma o celular. Pronto. Problema resolvido. Oh, que maravilha! A viagem inteira transcorre na maior paz e tranquilidade. Isso é chupeta digital. O efeito psicológico na cabeça daquela criança é como se você tivesse aberto a porta do carro e jogado ela fora. Porque você está isolando ela do seu ambiente. Ela agora está mergulhada no ambiente digital. E quem está cuidando a sua criança, sabe Deus quem é. Os influencers do YouTube. É a chupeta digital. É a alienação. Mas tem mais. É o risco da perda do senso de realidade. Eu fico indignado quando a gente consegue sair para jantar fora, eu e minha esposa, e sempre tem um casal de namorado apaixonado, é claro, né? Jantando um de frente para o outro. Mas eles não agarram mais na mão do outro agora? Por quê? Do celular. Estão sentados um de frente para o outro, cada um com o seu celular. Eles nem conversam. Eles estão alienados. Eles estão preocupados com o amigo que está lá. Ela está preocupada que a amiga saiba que o namorado levou ela para jantar. Mas o namorado está de frente para ela e ela não conversa com o namorado. Isso é alienação. É o risco de alienação. A vida virtual se tornou mais importante do que a real. É claro que existem os casos mais graves, como por exemplo, um caso que ficou famoso, de um casal de coreanos que estavam jogando o Prius online
que tem uma personagem Anima, que era uma bebezinha que eles tinham que alimentar. Eles ficaram tão fissurados no jogo que eles esqueceram que eles também tinham uma bebezinha para alimentar de 3 meses. E a criança morreu de inanição enquanto eles jogavam o jogo. Claro que existem esses casos assim, mais chocantes. Mas existem outros casos não tão chocantes que nos mostram o risco de alienação também. Ou vocês lembram, alguns lembram aqui, né? Alguns aqui lembram quando surgiu o telefone celular? Não, jovens, não foi a vida inteira que teve celular. Teve um tempo que não tinha. Agora que começou, um tempo para cá surgiu. Eu lembro quando surgiu. Aqui no Brasil, lá pelos idos de 95, foi quando surgiu o telefone celular. E sim, a gente chamava de telefone celular. Hoje só chama de celular, né? Mas é o smartphone, como diz aqui o pastor. Mas na época, celular para nós era citoplasma, membrana e núcleo. Então tinha que chamar de telefone celular. E se você perguntasse para algum habitante do Brasil naquela época o que é um telefone celular, ele lhe diria: é um telefone portátil. Olha que interessante. Um telefone que você pode fazer ligações onde você estiver. Que maravilha! E hoje, o que é um telefone celular? Serve para qualquer coisa, menos para fazer ligação. Qualquer coisa. A única coisa que não serve é para fazer ligação. Você usa o telefone para ver o seu e-mail, para mandar mensagens de áudio, vídeo, de texto. Você movimenta a sua conta bancária com ele, faz os seus investimentos, acompanha seu plano de previdência, seu plano de saúde. Você acessa programas governamentais através dele, recebe benefícios, abastece seu carro, faz pagamentos, verifica documento do veículo, documento pessoal, acessa programas do governo, se localiza pelo Waze, pelo Google Maps. Você pede hotel, passagem aéreas, pede desde o Uber até o iFood pelo telefone celular. Você visualiza as câmeras do seu imóvel. Você pode ir lá e verificar pressão arterial, batimentos cardíacos por telefone celular. E, se precisar, ainda faz ligação. Então ele serve para qualquer coisa, menos para ligação. Aliás, a situação chegou num nível de alienação tão grande que você liga para a pessoa, ela não te atende. Você manda um WhatsApp, ela te responde. Meu Deus, o que é isso? A pessoa não recebe a ligação com o telefone na mão, mas se você manda um WhatsApp, ela te responde na hora. E não foi uma nem 2 vezes. Hoje teve um caso que eu disse para minha esposa para ela fazer isso. Manda um WhatsApp que ele responde. Respondeu. Você ligou, não atende, porque o telefone celular não serve mais para fazer ligação. Veja que você perdeu o sentido, se alienou a situação. E a perca do senso de realidade com esse aparelhinho é tão grave, meus irmãos. Pesquisas indicam que o brasileiro, a média do brasileiro, tá? Tem gente que é mais. Tem gente que é mais disciplinado e não faz tanto. Mas, na média, o brasileiro liga a internet desse bendito telefone celular às 8h33 da manhã. E só desliga às 22h19 da noite. Isso significam 91 horas semanais conectados na internet. Aí você vai me dizer: não, irmão, mas é que agora, né, home office, pandemia, mudou tudo, não tem como ficar desconectado. As pessoas precisam trabalhar. Legal, só que o levantamento também apurou isso. E ele chegou à conclusão que das 91 horas semanais, o brasileiro médio só gasta 19 horas com atividades profissionais. Sabe o que significa isso? Que no mínimo de 40 horas semanais, muitas horas, viu, empresários, está indo para o ralo. Horas laborais estão indo para o ralo. Porque os trabalhadores médios só trabalham 19 horas. E o resto? As 72 horas online são gastas com atividades que podem ser chamadas de
entretenimento. Mas haja lazer, hein? 72 horas de lazer semanal, que maravilha. Depois não tem tempo para oração, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para visitar a família, não tem tempo para conversa no lar. Mas tem tempo para ficar conectado, atualizando timeline, visualizando YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, sei lá, essa parafernália toda de mídias sociais que tem. Meus irmãos, nós precisamos despertar. Chega de apertar botão soneca. Esta é a realidade da nossa nação. É a realidade do nosso país. Tem mais risco, irmão? Claro, tem o risco da dependência. A neurociência já chegou à conclusão que a luz azul e os estímulos visuais, audiovisuais das telas, sobretudo dos smartphones, eles causam um efeito viciante no nosso organismo. Eles afetam diretamente os nossos neurotransmissores e fecha-se o circuito. Porque assim, o seu organismo é o ciclo uso, recompensa, círculo. Uso. Seu cérebro se adapta àqueles estímulos que está recebendo. Ele se adapta. Quando ele recebe a informação que acessar, usar aquela mídia causa prazer, ele libera dopamina. Sensação de prazer. E aí ele fecha o circuito, ele associa que quanto mais você ficar ali, mais dopamina. Só que a neurociência já explica que quando você, é o mesmo efeito das drogas, quando você entra num ciclo vicioso de dopamina, você precisa estimular mais para obter a mesma descarga anterior. Isso faz com que cada vez mais as pessoas fiquem mais e mais e mais e mais tempos conectadas, porque elas precisam liberar aquela quantidade de dopamina que aquele nível anterior já não é suficiente. É o efeito viciante. Aí um vídeo que ela achava graça, agora não acha mais, então ela tem que achar um vídeo que seja mais engraçado. Aí um vídeo que ela achava hilário, agora ela não acha mais, tem que ser mais hilário. Isso é um efeito viciante. Isso é ciência, irmãos. Isso é comprovado pela ciência. Os levantamentos dizem, eu acho que está muito errado, que cerca de 10% dos brasileiros já são considerados viciados virtuais. Pessoas que têm crise de ansiedade se ficarem desconectados da internet. Sofrem de transtornos de ansiedade, surtos de ansiedade. E a maior incidência, claro, está em jovens e adolescentes. Que mesmo tendo que ficar um bom período em atividades escolares, já passam pelo menos 9 horas diárias conectadas na internet. Em uso da internet. Eu acredito que esse levantamento está muito defasado, porque pelo que eu vejo, acho que é bem mais do que 10% de viciados virtuais. Sintomas da dependência. Será que você é um dependente? Será que você está no caminho para se tornar um dependente virtual? Responda para você mesmo. Você já ficou numa situação que estava numa roda de amigos e ficou tentado a mexer no celular porque o celular parecia mais interessante do que a conversa entre amigos? Você já ficou numa situação em que quando você pensa, eu quero chegar em casa e relaxar, aí você pensa a primeira coisa para relaxar, o que é mesmo? Mexer no telefone? 2. Você visita uma publicação que você fez várias vezes para ver se as curtidas estão aumentando? 3.
Você sente a necessidade de responder prontamente algum comentário nas suas publicações? 4. Você fica inquieto quando o arquivo não carrega no computador? Acho que foi o que desliguei. Então 5. Tem mais. Você fica irritada ou irritado quando sai de casa e se lembra que esqueceu o carregador e está com pouca bateria? 6. Você fez uma ideia. Eu vou ficar 15 minutos aqui e já vou deitar. E quando olhou, já passou meia hora? Já! 7. Essa aqui é pesada. Você já mentiu que não estava mexendo no celular, mas Deus sabe que você estava. Já! 8. São sintomas de alguém que, se não é viciado, está caminhando para se tornar um viciado virtual. Risco de dependência. Quando surgiu a televisão, lá nos idos de 1970, os especialistas diziam assim: a televisão não vai funcionar. Não vai. Porque esse aparelho, para funcionar, o ser humano precisa ficar sentado na frente dele assistindo. E o homem moderno não tem tempo para isso. Pois é, mas funcionou. E funciona até hoje. E por que funciona? Porque o homem moderno sacrificou o tempo que era da família para colocar na televisão. Quando surgiu o celular, lá nos idos de 95, eu ouvi pastores dizer: não, nós não podemos proibir a internet, porque a internet é como as ruas. Você vai nas ruas e você vai achar coisas boas e coisas ruins. A gente precisa permitir a liberdade das pessoas. Se as pessoas tiverem uma índole boa, elas vão achar coisas boas na internet. Se elas têm uma índole má, uma tendência ao mal, vai achar coisas más na internet. Já ouviram esse discurso também? Só que este discurso também estava equivocado, porque hoje, pelas mídias sociais, você não tem mais a liberdade de decidir o que você assiste. Não tem, acabou. Se conscientize, você não tem mais liberdade. Quem decide o que você assiste é o algoritmo da mídia social a qual você acessa. É ele que decide o que você vai assistir. É ele o que decide o que é relevante para a sua faixa etária e para os seus gostos e perfis e sua visão ideológica. É ele que decide. E ele decide muito mal. Esta é a verdade. Você já observou que hoje eu recebi lá em casa um corretor, a gente está em negócio do apartamento, e ele disse: preciso fazer um vídeo, porque as pessoas não veem mais fotos, só veem vídeos. E a humanidade está programada para ver vídeos curtos. Pode ser shorts no YouTube, stories no Instagram, stories no Facebook. E agora até vídeos de publicação são vídeos curtinhos. A humanidade está programada para ver vídeos curtinhos. E agora a situação é tão grave que você nem precisa mais clicar no play. Não tem mais o play. Você só passa o dedo e vai vindo um vídeo atrás do outro. Você passa o dedo e vem um vídeo com soluções da construção. Você não está interessado, passa o dedo de novo e vem um outro vídeo com técnicas de penteado feminino. E você passa o dedinho de novo e aparece um acidente grave na RS próxima. Você passa o dedinho de novo e aparece um desconhecido com
comemorando com a esposa um teste de gravidez. Você passa o dedinho de novo e aparece a última receita de pizza. E você passa o dedinho de novo e aparece uma cena de uma violência brutal, barata. E você passa o dedinho de novo e aparece alguém lhe ensinando como emagrecer facilmente. E você passa o dedinho de novo e aparece a fofura dos pés. Ai, que amor. E aí você passa o dedinho de novo e vê um cantor gospel. E você passa o dedinho de novo e vê uma cena com uma mulher em pose sensual. Quem disse que você decide o que você vai ver? Você não decide mais. É o algoritmo que decide. E das 10 publicações que eu citei, qual delas você queria ver? Mas você viu todas. Você viu todas. O algoritmo fez você ver. Meu Deus. Você não tem mais liberdade. Isso está causando um efeito tão grave na nossa sociedade, principalmente nas gerações mais jovens, que está causando a perda de capacidade cognitiva. Porque a geração mais nova nem vê o vídeo até o final. Começa o vídeo e ele já passa o dedinho e já passa para o outro. E eles estão ficando viciados, Rodrigo, em estímulos visuais rápidos. E aí eles não conseguem desenvolver raciocínios complexos. Isso aqui é a reação de resistência, porque a geração atual não lê mais. Eles assistem vídeos curtos no YouTube. E eles pulam a parte inicial, porque eles sabem que aquela parte inicial, o influencer vai dizer, clique no canal, inscreva-se aqui, ative as notificações, para ali, para lá. Então eles já pulam e já vai para onde ele interessa. E se não interessa, ele já passa para o outro. Uma geração que não tem profundidade de raciocínio, não desenvolve raciocínio complexo, está viciada em estímulos visuais, não analisa criticamente. Meus irmãos, precisamos ler Bíblia. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se nós não colocarmos um freio, nós vamos incorrer no pior risco que essa vida virtual traz, que é o risco da perda da identidade. Daqui a pouco você já não sabe mesmo quem você é. Você se surpreende com comportamentos que não eram seus. Você olha para o seu cônjuge e ele tem comportamentos agressivos e você diz, mas de onde saiu isso? Você olha para a sua esposa e ela lhe sai com uma argumentação, mas de onde saiu isso? Você nunca foi assim. Essa não foi a esposa com quem eu me casei. Seu filho ele vem com uma atitude, você olha, mas você nunca viu isso aqui em casa. De onde saiu isso? Você está sendo programado com um comportamento, está reproduzindo inconscientemente comportamentos que foram trabalhados para que você tivesse a reprodução e nem percebeu. Meu Deus! Você já se surpreendeu irritado sem motivo? Você já se surpreendeu com atitudes que não são a sua índole normal e costumeira? De onde saiu isso? De onde veio essa influência? A falsa sensação de liberdade que a internet possibilita. A falsa sensação de poder. Falsa sensação de privacidade. Abre portas perigosas no seu lar. Eu não tenho tempo para falar dos riscos biológicos. Eu só quero lhe dizer, lhe desafiar. Você precisa estabelecer limites seguros para sua família. Aleluia. Limites mínimos hoje. Diante de Deus, estabeleça hoje o propósito de definir limites seguros para sua família. Em primeiro lugar, celular
há lugares na casa que o celular tem que ser proibido. Celular na mesa, não. Mesa é lugar de comunhão, é lugar de olho no olho, é lugar de conversa. Celular na cama, não. Cama é lugar de intimidade, é lugar de conversa, é lugar de liberdade. Filhos, celular no quarto, porta trancada, não. A privacidade que você tem que ter é a privacidade para se trocar de roupa. Só essa. Você não tem direito à privacidade em conversas online. Não tem. Wi-Fi, internet, tem que ter tempo para desconectar. Não dá para deixar virando 24 horas por dia. Tem que ter limite. Tem que ter tempo. Senhas, cônjuge. Não faz sentido cônjuge crente que não sabe a senha do celular do marido. Não faz sentido cônjuge crente que não sabe a senha do celular da esposa. Não faz sentido. Você divide a cama com ela, não divide a senha do celular. Por quê? Por quê? O que tem lá que ela não pode ver? E se você está em algum grupo que não é bom ela ver, então é porque você está no grupo errado. Não era para estar lá. Porque casamento é lugar de transparência. Transparência total. Senhas no celular dos filhos. Pais têm que ter acesso. Eu tenho uma filha de 14 anos, Thalia está aqui. Ela tem celular. O celular dela não tem senha. E ela sabe que essa é a condição para que ela tenha celular. Radical? Estou tentando proteger a minha família. Eu vou dar conta delas diante de Deus. Proteja a sua, para não se arrepender depois. Proteja. Não tenha medo de parecer radical. Grupos de WhatsApp e outras mídias. Aprenda a dizer não. Não interessa, não vai. Sai. Saia de grupos desnecessários. Redes, mídias sociais. Racionalize. Tem mesmo necessidade de estar em todas as mídias sociais? Tem mesmo necessidade? Racionalize o uso. Pare de seguir influencers que não te levam para perto de Deus. Não soma nada na sua vida espiritual, só rouba o seu tempo. Racionalize o uso. Resgate a privacidade no lar. Lembra da casinha do judeu? Tem que ter vida privada e vida pública. Nem tudo que você vive é para mostrar para os outros. Nem tudo que você desfruta tem que postar para mostrar para os outros. Tem momentos que é para você viver com a sua família. Meu Deus. Última dica. Jejum virtual. Não forçado, tá? Não é forçado. A partir de hoje, todo mundo em jejum virtual. Não, aí não tem efeito. Aí tem efeito contrário. Mas incentive a prática dando o exemplo. A partir de hoje eu me desconecto tal hora e só me reconecto tal hora. E incentivo que vocês façam o mesmo. São limites. São parapeitos que você pode construir para proteger a sua família.